Bom dia, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, vários rostinhos conhecidos, alunos de estágio, do PIBID, de grafismo infantil, estudantes do bacharel, da licenciatura. Essa fala de hoje ela é decorrente de uma participação num seminário intitulado Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, que aconteceu agora no mês de agosto de 2025, no Uruguai. Esse seminário ele acontece um ano aqui no Brasil e outro no Uruguai, então tem sempre essa troca. O trabalho que eu apresentei intitula-se Proposições Poéticas para Pensar a Docência em Artes Visuais. E eu tive o financiamento do edital 011-2025 da UDESC, em específico do SEARTE, que é o ProEVEN América, do segundo semestre de 2025. Pode passar lá. Esse seminário ele se organizou de uma forma um pouco diferente, uma estrutura um pouco diferente. Ele sempre teve essa recorrência dos seminários mais tradicionais. Então, as pessoas mandavam os trabalhos, eles eram selecionados e se criavam salas de apresentação, como a gente conhece um congresso, assim, né? Então, nessa sala de apresentação, as pessoas apresentavam, comunicavam, né, as suas pesquisas e tinha um momento para pergunta, para conversa, desse modelo mais tradicional. Nesse ano que eu pude participar, agora em 2025, a proposta era um pouco diferente, que era a criação de assembleias, ou seja, que tivesse uma troca mais ativa entre os participantes daquele seminário, né? E que isso pudesse, de alguma forma, ressoar sobre as pesquisas, trazer outros questionamentos, pensar em coisas que até então não estavam evidentes nas pesquisas, né? Então, o seminário ele tinha alguns questionamentos iniciais para a escrita desse texto, que ele viu, para a submissão do trabalho. E um dos questionamentos que eu, como se eu abraçasse e escolhesse ele para pensar na minha pesquisa, foi essa pergunta: como desafiamos hierarquias e formas estabelecidas de produção de conhecimento? Então eu trago essa pergunta para o meu contexto de pesquisa, investigação, de docência, que é o estágio curricular. Então, como que no estágio curricular ocorrem esses desafios das hierarquias, né, das produções do conhecimento, das formas de produção de conhecimento? Eu participei na linha de Educação, Arte e Cultura Visual, e o seminário ocorreu de 4 a 7 de agosto, e falei para vocês que era aqui no Brasil, né, na Faculdade Federal de Goiás, ocorre na Faculdade de Artes da Universidade Federal de Goiás, e na Faculdade de Artes da Universidade da República. Esse texto, Proposições Poéticas para Pensar a Docência em Artes Visuais, tem como centro os projetos poéticos que eu desenvolvo nas disciplinas de estágio, né? E eu trouxe como palavras-chave, então, no estágio curricular, os projetos poéticos e a artografia. A artografia enquanto uma abordagem metodológica, um modo que eu estruturo as minhas aulas, e penso que isso pode ressoar sobre as pesquisas dos estudantes. Então, tem como norte teórico os autores Paulo Freire e Bell Hooks e a abordagem ortográfica. Eu vou trazendo alguns trabalhos, vocês vão ver algumas imagens durante a apresentação. Esse aqui é de uma estudante que participou de um projeto que foi Coletas Docentes, eu não me recordo bem o ano, acho que talvez tenha sido em 2023. E é um trabalho da Ana Clara. Então, uma das questões do projeto, dos projetos, que são alguns que são desenvolvidos, é pensar como que se estrutura essa construção da docência na especificidade do ensino das artes visuais. Então, nós estamos em um curso de artes visuais e vamos ser professores. E a gente estuda técnicas artísticas, processos artísticos, poéticas, né, história da arte e como que isso repercute no modo como eu crio, artisticamente relacionado à docência, né? Então, esse trabalho da Ana, ela desenvolveu várias fotografias dos alunos durante o estágio. Então, só para aquelas fotos que a gente faz da mesa, assim, para às vezes evitar também que mostre o rosto do aluno, né? Manter isso seguro de alguma forma, essa imagem. Mas a gente fotografa as mãos, como a gente fotografa as mãos e o desenvolvimento de trabalho. A Ana fez várias fotografias, depois ela editou, recortou isso e trabalhou com gravura com xerox transferência. Então, essas mãozinhas são todas feitas em xerox transferência e ela fez a pintura desse rosto, que é o rosto dela, e como que acontece
acontece essa constituição da sua docência nessa troca com os estudantes. Então, esses registros, né, esses processos poéticos dentro do estágio, eles têm como objetivo também pensar a ideia de um professor pesquisador. Um professor que investiga a sua prática e que olha com atenção para o seu contexto. Os projetos são um convite para olhar com atenção para o seu contexto por meio das artes visuais. Né? Então, olhar para a própria prática enquanto uma condição de aprendizado, como que eu estou realmente presente na escola, me coloco naquele espaço, né? E não faço uma observação ou uma atuação que seja um pouco incipiente, assim, né? Eu me coloco naquele espaço, tenho atenção porque eu estou produzindo também em relação àquilo. Não só a minha docência, a minha experiência docente, as práticas de sala de aula, mas também pensando artisticamente. Em relação a Bell Hooks, esse diálogo que eu desenvolvo com ela nos projetos, ele está relacionado à questão de ouvir o outro, né? Como que eu escuto os alunos durante a minha prática, como que eu dedico um tempo de observação a esses estudantes, né? Estudantes, pensando eles enquanto indivíduos ativos dentro da sala de aula, então não só o professor enquanto essa figura que é claro, que tem uma formação, que tem um conhecimento, mas que a gente também pode se colocar em diálogo com os alunos e desenvolver uma aula onde leve em consideração os contextos, os desejos, os medos, né, as relações que nós estabelecemos com os estudantes. Um outro conceito da Bell Hooks também que embasa o projeto é a ideia de comunidade de aprendizagem, né, aprender com o outro, esse aprendizado que envolve as questões que são além do conteúdo, o toque, o afeto, o amor, a compreensão, e que é necessário ouvir e dar voz, né, saber escutar. Uma educação que não nega essa vida que ela é externa à escola. Tem muitas coisas que acontecem fora da escola que impactam dentro desse contexto escolar, né? A criança não fecha uma gavetinha e abre outra ao chegar na escola. Então as coisas elas estão ali, elas estão acontecendo, né? E a gente dentro da nossa disciplina, do nosso componente curricular, articula também, né, os conhecimentos em relação à vida dos estudantes. Em relação ao Paulo Freire, um dos pontos principais de articulação é a ideia do contexto concreto e do contexto teórico. Então, esse contexto teórico relacionado à nossa prática de estudo, de pesquisa, o que nós estudamos nesse âmbito da universidade, né? E o que faz parte o que dialoga ou o que é reinventado a partir desse contexto concreto. Que é tanto o meu contexto como professor, o contexto de vocês enquanto professores, mas o contexto da escola, daquela comunidade, daquele bairro, daquele aluno. E como que, ao me inserir naquele espaço, eu crio novas perspectivas e reflexões teóricas. Como que eu crio teoricamente a partir do meu estágio, da minha inserção na escola. Né? Então esse é um dos pontos principais. Ele traz esses conceitos no livro Professora Cíntia Não. Nessa publicação de 2020 é a quinta carta. Então, articulando ao projeto poético, é pensar como que investiga o contexto e o cotidiano desses estudantes. Quando as proposições poéticas são feitas, elas também são um convite para olhar para esse contexto dos estudantes. Pode passar, Bárbara. Em relação à abordagem ortográfica, ela começa a aparecer na minha pesquisa a partir da tese. Então, eu desenvolvi uma tese que ela intitula-se Coletas Docentes, uma leitura ortográfica. Então, ela tem relação com um dos projetos poéticos que eu desenvolvi, mas isso é pensado pelo viés da ortografia. Então, a ortografia enquanto uma abordagem que se estrutura pensando as questões do artista, do pesquisador e do professor e essa relação com a escrita. Então, também passa por uma coisa que ela é autobiográfica, por um processo de pesquisa que ele é poético, né? Uma criação teórica que também se estrutura enquanto uma pesquisa viva, nessas relações que são estabelecidas. A ortografia, ela é uma abordagem que foi desenvolvida pela Rita Urban, junto com o seu grupo de estudos. Então, mesmo estudando a ortografia ao tempo, a minha percepção é que sempre preciso estudar mais um pouco e
visuais, porque a perspectiva ortográfica ela é bastante ampla. E ela tem uma característica, assim como outras abordagens, que é a partir da apropriação que o pesquisador faz dela, ele também vai derivando, vai criando a partir dessa abordagem, né? Então tem esses desdobramentos. Pode passar, Bárbara. Pode passar mais um, por favor. Então a gente vai chegar agora na ideia dos projetos poéticos, né? Eu elenquei 3 perguntas nessa ocasião da submissão do texto, do envio do texto, e elas são: que relação o olhar poético sobre a aula de artes visuais na escola proporciona que escapam às normativas acadêmicas? Que imagens podem ser criadas a partir do que é vivenciado no cotidiano escolar? E que coletas são possíveis de realizar nas escolas que proporcionem criar narrativas sobre esses espaços de ensino e de aprendizagem? É relevante dizer que os projetos poéticos não excluem os textos, os artigos, os ensaios, os planejamentos, né? A gente continua trabalhando com tudo isso dentro da disciplina de estágio curricular, aqui no curso de licenciatura da UDESC. Mas, ainda assim, tem essa perspectiva do projeto poético, esse convite ao projeto poético. Então, os projetos carregam em seus objetivos e especificidades esse olhar, essa percepção sobre o espaço escolar, sobre a construção docente individual, pensando talvez uma professoralidade, para usar um conceito do Marcos Vilela, né? Ou talvez uma questão de identidade, como a Selma aponta nos seus textos também, convidando a construir imagens, delinear posicionamentos docentes e uma escrita poética sobre si, nesse exercício de continuidade de um processo artístico em segmento de uma prática pedagógica. Como eu olho para o contexto pedagógico, isso se desenvolve em uma prática artística, ou seja, algo bem específico de uma licenciatura em artes visuais, um curso de artes visuais. Esse aqui foi o primeiro projeto que eu desenvolvi, foi, acho que, uma das primeiras turmas que eu tive. Não lembro agora se era o estágio curricular 4 ou 3, eu acho que era 4. E foi o projeto Coletas Docentes em 2019. Esse projeto, assim como todos os outros que são decorrentes disso, eles se relacionam com a minha prática artística. Então, eu coleto insetos faz muitos anos que isso acontece, e coleto algumas outras coisas. Inclusive, nessa viagem para o Uruguai, coletei muitas coisas pela cidade, assim, resquícios pela cidade que para mim eram importantes para pensar a vivência naquele espaço, até relacionando a abordagem ortográfica, isso é bastante relevante, né? Então, essa minha pesquisa enquanto artista e artista professora ressoou sobre a criação desse projeto. Esse projeto ele vem da minha prática artística, desse exercício de coleta que eu faço desde a adolescência e que vai se desdobrando em imagens, vai se desdobrando em fotografias, em colagens e outros trabalhos. Pode passar. No início, eu convidei, nessa disciplina, eu convidei os alunos a trazerem para as aulas os seus guardados. Então, o que eles têm em casa que se relaciona com essa estética ou com esse afeto, uma gaveta de guardados, uma caixa, o que a gente guarda, por que nós guardamos, o que é importante, né? Então, a gente teve esse momento onde todos levaram os seus guardados e a gente conversou sobre essas coletas, pensando não só a ideia de coleção em si, mas a ideia de coleta mesmo, né? Que eu vou guardando, por que isso é importante, o que isso significa? Porque às vezes uma coisa sem valor financeiro, ela é guardada e ela é importante, né? Então, partindo disso, trouxe alguns referenciais, tanto de artistas quanto referenciais teóricos, por exemplo, o Duchamp e a Brígida Baltar, nessa coleta de material, né? E alguns outros artistas. E entreguei para os alunos alguns dispositivos. Eles foram um vidro pequeno, de 3 centímetros, com uma tampinha, acho que vocês já devem ter visto um vidrinho assim, uma tampinha de rolha, um envelope A5, um envelope A6, um saquinho plástico Ziploc, algumas coisas que elas dessem um norte para o que coletar, né? Porque se eu tenho um espaço para guardar, isso de alguma forma implica na coleta. Eu não posso coletar algo que seja... Ou eu até posso, né? Pensando. A gente cria modos de fazer isso, né? Mas algo que se relacione com aquele lugar, né? Vai ter que ter minimamente, talvez, um tamanho adequado. Pode passar. Então, essas coletas, elas foram realizadas pelos alunos e elas se demonstraram
bastante singulares. Então, elas tinham relação realmente com o modo como aquele estudante estava construindo a sua docência, estava se colocando em sala de aula, percebendo a sua prática artística. Nessa ocasião aqui, teve um trabalho que se desdobrou depois de uma pesquisa de TCC, isso tem sido recorrente, esses projetos eles têm aparecido nas pesquisas de TCC, tanto das que eu oriento, quanto outras pesquisas, o estágio aparece, os projetos aparecem, que eu tenho percebido. E esse trabalho da Marina dos Santos teve como fio condutor essa ideia do corpo do professor. Então, como nós também estudamos Bell Hooks naquele momento, a gente pensava sobre a relação do amor, do afeto, né? Ela traz essa imagem do coração e ela traz a imagem da língua. Ela coleta no livro de biologia, nos livros de recortes disponíveis na escola, imagens que remetem a esse corpo. Então, a nossa fala, né? A gente chega em casa no final do dia, nós estamos cansados de falar, né? É um recurso que a gente usa muito, então ela traz isso para o projeto. Realiza coletas de minúcias ou coisas que ficam, que sobram nesse espaço da escola. Quando a aula termina, o que tem? O que fica de resquício, né? E como que isso está relacionado ao processo artístico ou à aula que foi desenvolvida junto aos estudantes. Então ela faz essas coletas de imagem e reflete sobre isso também, criando um texto. Todos eles foram convidados a desenvolver um texto além do projeto, né? Então, como que eu produzo o conhecimento a partir da minha prática? Esse convite. Aqui está mais um pouquinho do projeto da Marina. Ela trabalhou com desenhos também, transparências, a partir dessas imagens que foram coletadas. Pode passar. E aqui o TCC dela, Escritos do Corpo e da Memória de uma Professora Artista. Teve relação com o projeto, né? Então a proposta configurou-se enquanto um exercício prático e conceitual para perceber a escola e a docência como campos que estão em constante movimento. Essa questão afia, treina não só o olhar para o entorno, mas também para a capacidade de construir o diálogo com os objetos cotidianos. Foi possível para os estudantes desenvolverem uma compreensão sobre a docência através da apropriação e do desdobramento do conteúdo no espaço criado para a pesquisa poética. Um segundo projeto desenvolvido também em 2019, esse aqui, depois ele foi também desdobrado durante a pandemia. Eu acho que o ano está errado, eu acho que foi 2020, não foi em 2019, que ele foi desdobrado durante a pandemia. Projeto Verbetes Educação em Tempos de Pandemia, está errado o ano, pode passar. Essa daqui é uma imagem que foi produzida por uma das alunas. Teve vários participantes, ali tem o nome de todos eles, né? E cada um deles escolheu uma palavra. Eu estou ouvindo um som, eu acho que eu não estou gravando o áudio, e sim, eu botei play no áudio. Isso faz um tempão que está me incomodando agora que eu entendi, tá? Mas está tudo bem. Esse projeto, eu pedi para que os alunos pensassem numa palavra relacionada à educação. Mas não uma palavra daquelas que já estão meio cansadas, assim, tipo grade curricular. Elas são importantes a gente pensar sobre elas, porque elas criam uma imagem que é muito forte para pensar, né? Mas outras palavras para pensar em educação, palavras que eles queriam para pensar em educação e as artes, né? Pode passar. Essa foi a palavra escolhida pelo Leonardo, belíssimo, dificuldade. Então, quando nós estávamos na pandemia, nós tínhamos muita relação com os objetos eletrônicos, né? A gente via os amigos através de uma chamada de vídeo, o tempo inteiro mexendo em muitos botões, né? Então, o Leonardo cria essa colagem digital relacionada a essa perspectiva eletrônica e desenvolve um texto sobre essa rotina que foi criada durante a pandemia. Oi, Luísa, tudo bem? Pode passar, tá? Esse é um outro trabalho da Luanda de Oliveira, Flexibilidade. E ela desenvolve o texto também em relação à imagem. Pode passar. E a exposição, então, foi decorrente desse projeto. Ela está disponível ainda no site da Galeria Jandira Lores. Teve algo interessante que ocorreu nesse projeto e que ocorre em outros também,
que é entender que algumas coisas, elas não são planejadas por mim e elas são trazidas no contexto da aula, né? Por exemplo, aqui eles escreveram os verbetes, e escreveram os textos e criaram as imagens. O primeiro foi criada a imagem, depois o texto. E teve um aluno que gravou um verbete de uma colega. E aí ele pediu para mostrar essa gravação em aula. Tipo, eu gravei o verbete da colega porque eu achei o texto muito interessante. E aí nós decidimos que nós iríamos gravar os verbetes uns dos outros. Então, quando nós acessamos o site da galeria, vocês vão ver o verbete, quem escreveu o verbete, mas a voz de quem lê é uma outra voz. Então, a gente pode pensar nessa relação, não necessariamente de uma apropriação, mas da leitura que a gente faz sobre essa criação do outro, né? Pode passar lá. Com os Olhos na Escola, esse foi de 2022. Esse projeto, ele tinha como ideia olhar para a escola e pensar em como que eu poderia criar uma obra a partir dessa percepção. Só que não necessariamente chegar já com algo pronto, mas poderia ser realmente escrever sobre o que eu queria fazer, ou entender o que eu queria fazer, esboçar isso através de uma imagem. Pode passar. Pode passar, que você já falei. Aqui tem algumas imagens. Esse daqui é da Ana Clara, ela se formou agora, e ela trazia uma relação com a docência, a escola, mas com a própria infância. Então, o que a gente leva dentro dessa mochila na infância. E uma das questões também que eu coloquei nesse projeto foi o uso de um objeto cotidiano da escola, nessa criação. Pode passar. Esse é o trabalho da Maria Rita Quintino, ela se formou recentemente também, colega de vocês. E ela teve como referência o trabalho do Paulo Bruschi, né, o que é a arte, para que serve. E ela pensa, então, o que é a escola e para que serve. E realiza algumas fotografias nesse ambiente da escola. Aqui na sala de aula, a gente tem fotografias feitas na frente da escola, no banco da escola. Então, ela ocupa aquele espaço se questionando qual que é a serventia da escola. Mais uma versão do Coletas Docentes, essa de 2023. Essa foi a última que eu realizei. Pode passar. Assim como outros, solicitei a criação de um texto e do projeto, só que do projeto poético, né, da questão material. Assim. Só que vocês lembram que naquele de 2019 eu entreguei dispositivos, né? Que eu falei, tem um livrinho, tem um papel, saquinhos de bloco e tal. Nesse aqui eu mudei o dispositivo, eu entreguei uma caixa, uma caixinha de... Não é papelão, fugiu o nome. Pode passar, daí eu vou lembrar aqui. Essas caixinhas. E aí elas não tinham nada, né? Estavam as caixinhas ali e eles se apropriavam então dessas caixinhas para realizar as suas coletas, né? Como naquela ocasião nós tínhamos um número X de observações na escola e de atuação, a ideia, a princípio, era que os estudantes realizassem uma coleta a cada ida de atuação e de observação. Só que isso vai se desdobrando, né? Não necessariamente tem um apego tão grande ao número e eu também não me apego dessa forma, assim, né? O que me importa é que o projeto seja realmente abraçado por aquele estudante e que aquilo faça sentido, né? Então aqui tem alguns exemplos, esse foi da Luana, onde ela criou os verbetes relacionados a palavras que ela ouvia dos alunos e algumas palavras que tinham relação com essa própria construção docente. Aqui tem a palavra barulho, né? Ou seja, isso deve ter surgido dentro da prática, né? Esse aqui foi do Nicolas. O Nicolas tinha um projeto que pensava arte urbana, então ele andou pela cidade com as crianças, fez coletas de fotografias, então tem essa estética, né? Aquele lá da Maria Rita, ela coletou as texturas do ambiente da escola. Pode passar. Esse aqui é da Isabela, eu acho que ele estava até numa imagem anterior e eu esqueci de falar, né? A Isabela criou uma sala de aula, então essa caixa, quando ela abria, caía duas laterais, né? Como vocês podem ver aqui, e tem esse espaço da sala de aula. Lá ao fundo tinha as referências artísticas, as imagens, né, que ela usou durante o projeto de referência de artistas. Algumas coletas que ela fez durante a prática estão aqui, né, com os grampinhos. Então ela criou essa sala de arte
e o seu texto para refletir sobre essa construção docente no estágio. Aqui do Léo Slambão, ele também se apropriou da caixa enquanto isso que se desmonta, né? Então isso é muito interessante de ver que os projetos são muito diferentes, mesmo partindo de um mesmo objeto, né? Do Léo tem as coletas da escola, os papéis recortados, os desenhos que a gente recebe, o crachá, né? Tá ali o desk, o nome do estagiário, algumas outras coisas. Esse aqui da Nanda, ela fez uma coleta de fotografias. E esse aqui da Kiara. A Kiara tinha um incômodo grande durante o seu estágio, que os alunos ficavam muito deitados sobre as mesas e muito cansados. Ela achava que eles estavam cansados demais para a aula. E tentava pensar a aula a partir disso, né? Isso é olhar para um contexto concreto, fazer uma leitura de sala de aula. Eles estão cansados, o que eu faço, né? Para criar algum tipo de energia, algum tipo de envolvimento com a minha aula. Mas aí no projeto Coletas ela decidiu fazer várias fotografias dela nessas posições e trazer isso para o desenho. Então são várias Kiaras desenhadas e ela faz essa leitura desse cansaço, ou dessas posições, ou desse... me fugiu a palavra. Mas sabe quando você fica no celular e não está dando bola para aula? Desinteresse. Obrigada. Pode passar. Esse aqui também faz parte do projeto da Ana, que eu mostrei lá para vocês no começo, né? Então, essas mãozinhas dos alunos. Aqui está a fotografia das mãos, né? Então, depois elas são recortadas para ir para lá. Tem a caixinha também, que tem algumas intervenções. Pode passar. E o último projeto, que foi com alguns de vocês que estão aqui, no estágio 4 do ano passado, foi agora em 2025, foi trocas poético-pedagógicas, correspondências entre estudantes dos cursos de licenciatura em artes visuais da USP e da UDESC. Eu desenvolvi esse projeto em parceria com a professora Sumaya Matá, da USP. Aqui eu estava ministrando o estágio curricular supervisionado 4, do currículo anterior, né? A gente teve a mudança de currículo. E a Sumaya estava com uma turma, que se eu não me engano era metodologia, alguma coisa assim no estágio, mas eles tinham também esse envolvimento com a escola. Então, nós tínhamos como proposição pensar o diálogo entre essas diferentes realidades educacionais, o que é ser um professor em formação inicial naquele contexto, o que é ser um professor em formação inicial aqui na cidade de Florianópolis, né? Pensar essa perspectiva da arte, do ensino de arte no Brasil, de forma a criar um diálogo. Então, esse projeto ele tinha algumas, não era só uma troca de cartas de qualquer forma, assim. Nós tínhamos todo um roteiro que ele guiava a escrita da carta. Então, por exemplo, a primeira carta tem uma apresentação, você vai se apresentar, você vai dizer sobre o seu percurso da sua graduação e a escola que você vai atuar agora. Como que é essa escola, se você já está observando, o que você encontrou, como que é esse ambiente, né? Como que é a abordagem da professora durante as aulas, ou do professor, que turma é essa, como que essa turma se comporta, o que você está pensando para desenvolver de projeto. E isso foi a cada carta, tanto as que enviávamos, né, quanto as que recebíamos. Então eu e a Sumaya, nós nos reunimos e pensamos em toda essa estrutura para fazer o projeto dar certo. Essa carta da Bárbara, aqui, pode passar. Carta da Raquel Filho, uma outra estudante da turma. Então, nessas cartas, tem outras perspectivas que aparecem além do que faz parte desse contexto da universidade ou da escola, que é a questão pessoal, né? Enfim, se relacionando à própria vida, né? Gatinha. Pode passar. E essa carta do Gustavo. O Gustavo criou paisagens e pensou, ele trabalhou muito metaforicamente a escrita da carta. E ele ficou muito feliz porque o retorno também veio nessa linha. Então, eles desenvolveram uma escrita muito metafórica para pensar a docência e a criação artística nessa troca. Pode passar. E ao final desse projeto, a gente foi lá, a gente conheceu esses alunos e teve uma experiência bem legal, assim, bem interessante.
Então esse projeto de cartas, ele tem uma relação tanto com o que eu já desenvolvia, quanto com o que a Sumaia já desenvolvia. A Sumaia também desenvolve projetos poéticos com os alunos na licenciatura, lá na USP, né? Outros além desse que nós fizemos juntos. Então uma referência para mim é o Caio Fernando, especialmente essa carta, que eu acho uma carta muito potente, que ele escreve ao José Márcio Pereira. Pode passar. Tem as referências mais, digamos assim, meio clássicas de cartas, né, que elas sempre aparecem, mas tinha algumas outras também, como do Elliot Sitter e da Ligia Clark, enfim, outros escritos de artistas, né, pensando essa relação da carta não só enquanto um meio de comunicação que se perdeu, porque hoje em dia é muito mais fácil a gente mandar um WhatsApp ou não sei, um e-mail, isso se perdeu um pouco, né, mas desse tempo que nós temos em relação da escrita de uma carta. Como que funciona a minha escrita, que cor que eu escolho para escrever, qual que é essa pressão no papel, esse lugar que eu posso enviar um objeto, né, Lara? A Lara recebeu um objeto. Então, tem outras coisas que estão relacionadas a esse espaço da carta, né? O próprio tempo de sentar e prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, né? Eu vou relatar para o meu colega como que eu estou observando esse espaço da escola. Então, isso desenvolve um processo reflexivo. Pode passar. E tudo isso tem artistas referências, né? Tem essa referência teórica relacionada ao Paulo Freire, a Bell Hooks, a abordagem ortográfica, mas também tem os artistas referências. E aqui eu trago alguns deles, a Andrea Regino, que inclusive vai estar em uma aula de estágio, agora acho que é dia 16, o Valeriano Lopes. Eles são artistas que olham para a escola, para esses objetos também da escola, para o contexto da escola, o que emerge disso. Pode passar. A Cíntia Marcelli, a Bruno Vaz, a Nete Kraus e Alexandre Paes, que agora a gente está tentando contato com ele também para trazê-lo para uma fala aqui na universidade. Então, eles são artistas que desenvolvem trabalhos, ou que, a exemplo da Nete, ela ocupa esse espaço da escola e cria intervenções na escola junto com os alunos. O Alexandre, essa obra aqui é de poeiras coletadas na sala de aula. Então, ele cria uma tinta a partir dessa poeira que ele coleta na sala de aula e desenvolve retratos desses estudantes, pensando no contexto de educação que ele está inserido, que é no Rio de Janeiro, e como que se estrutura essa escola e essa relação de uma vida que está fora da escola, mas não está fora da escola, ela faz parte daquele cotidiano. Pode passar. Então, voltando a essa ideia do estágio como pesquisa, né, essa troca que se estabelece de forma singular, onde os estudantes vão evidenciando seus modos estéticos, afetivos e críticos de perceber a escola e trazem memórias do período escolar, mas também uma abertura para pensar sobre esse espaço que está se inserindo. Pode passar. Então, eu volto à pergunta lá inicial, né? Como desafiamos hierarquias e formas estabelecidas de produção de conhecimento, eu acho que esse é um dos modos possíveis de pensar nesse desafio das hierarquias, não só pelo projeto em si, pela proposta, mas pela forma como ela acontece dentro de sala de aula. Pensando esse diálogo com os estudantes do estágio e como que eles se colocam nesse espaço da escola, pensando uma aula que ela tem seus objetivos, ela tem suas proposições, mas que ela também acontece naquele momento, a partir do que cada um traz. Eu acho que isso é uma das formas de desafiar essa hierarquia do conhecimento e pensar que esses estudantes do estágio curricular que estão indo na escola, eles também estão produzindo seu conhecimento. Ou seja, eles também estão dialogando esse contexto teórico e contexto concreto nas suas produções artísticas. Pode passar. Finalizamos as referências.